Enquanto eu estou abrindo aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Essa última música aqui, Mais de Ti, Menos de Mim, fala muito no meu coração. Eu lembro de um discipulador que eu tive, um missionário, James James e Lisa, lembra do James? Missionário lá em Caxias. Por muito tempo ele me ajudou a caminhar, ele me ajudou a olhar minha própria vida. E ele tinha uma frase muito curiosa que era assim, ele falava: Daniel, o problema é que tem muito Daniel dentro do Daniel. Vocês fazem algo um pouco mais para dar espaço para Jesus. Senão só tem Daniel aí. Ele, uma bênção na minha vida, me confrontou muitas vezes, e palavra de Deus mesmo, eu agradeço por isso. E eu preciso me lembrar disso constantemente, porque às vezes eu vou me enchendo de Daniel, sabe? E eu acredito que a nossa maior contribuição, a maior bênção que nós podemos dar para Deus, na medida que a gente pode abençoar a Deus, e para as pessoas ao nosso redor, é a pessoa que eu me torno em Cristo. Não é tanto o que eu faço, não. É quem eu sou em Cristo. Se eu sou uma pessoa mais amável, mais quebrantada, mais derramada diante dele, eu preciso me lembrar disso constantemente. Mais de Ti, menos de mim. Nós começamos a falar hoje de manhã sobre sofrimento, desafios. Queremos continuar falando sobre isso. Na verdade, nós falamos mais de esperança hoje de manhã, né? Graças a Deus. Mas eu queria começar com essa pergunta: o que é que essas três pessoas que eu vou mostrar aqui têm em comum? Essa aqui e essa aqui. O que é que essas três pessoas têm em comum? Provavelmente de esquerda, né? Não sei se o de lá é a esquerda, mas não acho que é tanto isso, não. Falta de Cristo. Todos eles têm uma causa. E amam tanto essa causa, têm tanta determinação por essa causa, que estão dispostos a sofrer e a morrer por sua causa. Mas veja bem, me parece que é uma mulher, tenho certeza, primeiro aqui, com a bomba amarrada, segunda é o guerrilheiro, Che Guevara, né? E o terceiro é alguém que em protesto incendeia seu próprio corpo. E com frequência nós encontramos cristãos que acham que o culto de manhã é muito cedo. Eles amam a Jesus, mas 1h30 de culto não, né? Esse louvor que na cara, esse pastor que cala a boca, esse banco que é duro. O que essas pessoas têm em comum? Eles estão dispostos a sofrer pela causa errada. Mas eles estão dispostos a sofrer pela causa. Você pode desprezar a causa, mas o compromisso, a determinação, a paixão deles é de dar inveja. Inclusive, se você olha, por exemplo, um pessoal de esquerda, porque tanto o muçulmano quanto o budista tem uma noção de vida eterna, mas um pessoal que seja realmente marxista, ele não acredita em vida eterna. Mas ele está disposto a se sacrificar e morrer por um mundo melhor para outros. Eu fico assim muito tocado por isso, muito mexido por essa comparação. E aí eu estava lendo uma passagem onde Paulo declara que ele é feliz de novo. Paulo é uma pessoa que nos desafia constantemente, né? Por sofrer por causa de Cristo. Abra comigo em Colossenses capítulo 1, versos 24 e 25. Colossenses 1, 24 e 25. Nós vemos assim: Paulo escreve, movido pelo Espírito Santo, e escreve assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. De novo, Paulo se alegrando em sofrimentos, né? Me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja.
Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. E aí ele continua a sua mensagem. Paulo diz: eu me alegro em cumprir plenamente a minha parte. Eu me alegro em sofrer por vocês. Isso é uma coisa assim, um pouco estranha, né? Mas ele se alegra porque ele tem uma parte no sofrimento, aliás, ele diz nas aflições de Cristo. Agora, isso teologicamente causa um problema para nós, porque Cristo morreu na cruz e logo antes de morrer ele disse: está consumado. Acabou? Se está consumado, que sofrimento é esse que ainda existe? Que sofrimento é esse que Paulo diz: o que faltou do sofrimento de Cristo eu estou completando aqui? Me parece uma coisa assim. Não, Jesus completou toda a obra na cruz. É ou não é? Por que ele está sofrendo aqui com as aflições que restam de Cristo? Eu refleti sobre isso por algum tempo, que Deus colocou no meu coração é assim: as aflições de Cristo para nossa salvação estão completas. O meu sofrimento não ajuda nada na minha salvação. O preço foi pago integralmente. Cada um dos meus pecados, os escritos que eram contra mim, Deus pegou e cravou lá na cruz e acabou. Mas, para a edificação do seu corpo, ainda tem muito trabalho pela frente. E Jesus tem um sofrimento, tem aflições que ele tem que passar para que seu corpo seja edificado. Eu lembro de alguns exemplos, mas um deles que está sempre na minha mente é do Milton Kirsch, que é um missionário que eu conheço há muitos anos. Não, é Milton Camargo e Kurt Kirsch. São os dois que são companheiros. Eles começaram há cerca de 32 anos atrás a alcançar uma tribo chamada Maitá. Os Maitás dentro da nação Yanomami. Um grupo assim, o primeiro que eles alcançaram, que tinha 200 pessoas. Depois descobriram que tinha uma outra tribo irmã, e eles falam dialeto que só eles falam, nenhuma outra tribo fala, então eles tiveram que aprender o dialeto e traduzir a Bíblia para aquele dialeto. Eu lembro que ao longo do tempo que eu conheci o Milton e o Kurt, volta e meia eu encontrava com um deles e falava: e aí, como é que está o trabalho? E aí eles falavam assim: Daniel, parece que agora está bom, parece que agora 2 se converteram. Eu ficava assim: 2 se converteram? Tá bom, vamos lá, que bacana, 2 se converteram. Daí eu me encontrava com eles 6 meses depois, falando: e aí, como é que está? Não, os 2 abandonaram a fé. E aí passava um tempo, e aí? Não, agora parece que tem 4 convertidos. Que bom. Aí chegava lá: e agora? Algum tempo depois, e agora? Um morreu, o outro mudou para outra aldeia, os outros 2 abandonaram a fé. A gente começou a ouvir essas histórias, passou 1 ano, passou 2, passou 4, passou 5, passou 10. E era sempre assim: tem 2 aqui, mas depois volta, eles não estão tão assim. E eles alcançaram mais uma aldeia, mais outra aldeia. Depois de algum tempo eu parei de perguntar, porque eu estava com vergonha por eles. E esses homens continuamente ministrando nesse meio. A última vez que eu encontrei com o Kurt pessoalmente foi lá em Boa Vista. E nós fomos para uma lancheria, comer um açaí, claro, o que você faz lá, açaí. E era uma praça assim. E quem conhece o Kurt sabe que ele adora fazer os outros passarem vergonha. E ele estava empolgado. Ele estava junto com a Martinha, a esposa dele. E ele falou: Daniel, eu quero te contar um negócio que eu cheguei na aldeia dessa vez e eles estavam fazendo uma festa e eles dançam. Vem cá comigo. Eu falei: tá, Kurt, o que é? Não, fica em pé, fica na máquina. Kurt, não faz isso. Aí eu falei: claro, vamos lá, né? Ninguém me conhece em Boa Vista, não tem importância. Aí nós ficamos dançando que nem índio lá no meio, o pessoal olhando, mas acho que eles conheciam o Kurt. Ele chegou na aldeia, tinham 25 índios que disseram: nós aceitamos a Jesus. E aí o Kurt falou: tá, eu já conheço essa história, o que vocês querem? Eles pediram perdão por terem enrolado esse tempo todo, mas que eles finalmente tinham entendido e que eles queriam colaborar na expansão do Evangelho. E que inclusive eles tinham partido para a segunda aldeia. Quando o Kurt chegou na segunda aldeia, tinha quase 40 convertidos novamente.
E depois teve alguns que já viam algumas famílias, eles fazem esse tipo de coisa, que reuniram tudo que eles tinham em uma ou duas canoas e foram para a terceira aldeia, que hoje nem tinha tanto contato ainda. E ele chegou lá, já tinha gente convertida lá. Houve um avivamento nesse pequeno povo, depois de 32 anos. Gente, eu já falei para vocês que eu sou chorão, comecei a chorar lá. Por alegria de saber que eu vou ter irmãos maitas quando eu chegar no céu. Mas porque Jesus me fez uma pergunta: Daniel, quanto tempo você perseveraria? 32 dias? 32 semanas? 32 meses? 32 meses sem resultado, eu acho que eu teria ido embora. Confesso para vocês. Eu sei que Deus tem a sua graça, mas assim, eu fiquei assim, constrangido, no bom sentido, pelo amor e pela graça de Deus na vida do Milton e do Kurt. Um avivamento, uma coisa. Então, quando Paulo diz, eu me alegro nos sofrimentos, porque eu quero participar daquilo que Jesus, das aflições de Cristo, para que o seu corpo se estabeleça, eu começo a entender um pouquinho disso que Paulo fala. Porque quando você faz a sua parte, é uma coisa boa, não é? Quando você, seja num esporte, seja na sua empresa, seja minha esposa é bastante boa no teatro, ela consegue lembrar as frases que eu original não lembro. Então, mas de vez em quando, nesses teatros de Natal, de Páscoa, coisa assim, precisa de um figurante, só isso para que eu sirva, sabe? É o cara que fica parado. Aí no último Natal, na última hora, teve gente que desistiu. Aí o nosso ministro de música, o Beto, falou: Daniel, você não quer fazer uma parte? Eu falei: não, você tem que entrar e fazer cara de resmungo, e aí a Ana Paula vai te mandar fazer uma coisa, aí tu vai fazer, que faz parte da peça, mas tu vai resmungando. Eu falei: não, isso eu faço bem, eu estou acostumado. Tudo bem, não quero ficar. Mas, e aí nós tínhamos naquela época, nós estávamos usando um outro salão, tivemos que fazer 3 vezes o culto, então 3 vezes a peça, e 3 vezes eu tive que entrar e resmungar. Mas sabe o que eu gostei? Não era o resmungar, eu gostei porque tinha uma partezinha assim. Eu entrava, fazia a minha parte, saía e ficava legal. Eu fazia a parte. É bom quando você participa de algo grandioso e faz a sua parte. E Paulo nos aponta isso quando ele diz assim: me alegro em meus sofrimentos por vocês, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, ou servo, de acordo com a responsabilidade por Deus atribuída a mim. E eu preciso perguntar a vocês o quanto que você tem ouvido de Deus a responsabilidade que foi atribuída a você. Eu falo: Daniel, eu não sou pregador. Tá. Eu não consigo cantar. Tá. Qual que é a tua responsabilidade? Porque apesar da minha parte na peça fosse entrar e resmungar 2, 3 vezes, se não tivesse o marido resmungando, a peça não funcionava. Porque tinha que ter, porque depois haveria a oração que ela ia fazer no final. E qual que é a tua parte? Tem algumas coisas que Deus, responsabilidades que Deus atribuiu a você, que ninguém mais consegue fazer. Tem algumas dores ou aflições. O Milton e o Kurt têm as deles, eu tenho as minhas, você tem as tuas. Coisas que Deus atribuiu a você, eu não sei quais são. E algumas delas, eu acredito que a maioria delas, só você vai saber, porque não são coisas que chamam a atenção. Eu lembro de uma mãe que cuidou do seu filho, tinha paralisia cerebral por 25 anos até que ele morreu. Não teve festa, não teve placa, não teve nada. Ela cuidou de um bebê gigante até a morte. Recentemente conversei com uma outra irmã, solteira, e ela falando já com
um pouco mais velha que eu, talvez 68, por aí. Conversando com ela, ela falou, pois é, eu continuo aguardando. Nós estávamos falando sobre a questão de casamento. Eu tenho uma filha com 30 e poucos anos que também é solteira. Aguardando. Vou dizer, aguardando como é que Deus vai resolver o problema da minha solidão. Porque ultimamente eu tenho cuidado da minha mãe, que tem 90 e já está indo embora. E o que eu faço é cuidar dela. Eu já sou aposentada, eu participo aqui da igreja, muito ativo na igreja, mas a minha tarefa única minha é cuidar da minha mãe. E quando ela for embora, qual que vai ser a minha tarefa? Excelente pergunta. E ela está orando por isso até hoje. Então, existem coisas que são muito particulares, mas eu comecei a pensar nisso, e recentemente eu dei um curso, até depois eu vou pedir licença para, não hoje, mas amanhã eu queria falar um pouco sobre esses cursos que eu dou, talvez interesse a alguns de vocês, em que eu expus a carta de Paulo aos Filipenses. E me marcou muito, porque a carta de Paulo aos Filipenses fala o tempo todo de alegria. E Paulo fala, alegrai-vos, alegrem-se, regozijem-se, e eu me alegro. Ele estava preso, gente. Era prisão domiciliar. E era uma prisão domiciliar diferente, não tinha aquela, como chama? Tornozeleira, ia falar pulseira, mas não é pulseira do pé, é tornozeleira. Mas ele era acorrentado a um guarda e ficava o tempo todo acorrentado. Eles trocavam o guarda, mas a corrente continuava lá. E era muito curioso porque ele tinha que alugar a casa e ele tinha que pagar a própria comida e provavelmente a comida do guarda também. Era tudo por tua conta, tá? Mas está preso e acorrentado. E era um tipo de guarda, a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda do palácio, a guarda do imperador. Era meio que uma elite. E, em geral, incluía nos oficiais, pelo menos, muitos filhos de famílias nobres, de senadores. Era uma maneira do cara ter uma experiência no exército que era importante na história para ele crescer politicamente. Mas então, nesse contexto, ele recebe uma visita de Epafrodito, que era o líder da igreja de Filipos. Esse Epafrodito leva uma oferta para eles. E em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12, acompanhe aqui enquanto eu leio. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. A primeira coisa, porque provavelmente esse pessoal chegou e Epafrodito disse, olha, a igreja tem orado por ti, nós estamos preocupadíssimos contigo, como é que está a sua situação? Então ele escreve dizendo, olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que isso tem contribuído para o Evangelho. A minha prisão tem sido algo que tem ajudado no Evangelho, para a expansão do Evangelho, apesar do sofrimento. Apesar de ele alugar a casa dele, ele estava limitado, ele estava preso, ele tinha que ficar ali. Ele podia ter falado, poxa, senhor, estou fazendo a tua vontade, estou pregando, já fui apedrejado, já me chicotearam, podia aliviar para mim, vai. Eu fico aqui, mas tira esse cara grudado em mim o tempo todo. É muito curioso, no entanto, porque verso 13 diz assim, como resultado do fato dele estar preso, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Isso me deu uma perspectiva. No final de Filipenses ele fala, todos te saúdam, especialmente os da casa de César, que era uma expressão comum para a guarda pretoriana. Então imagina que tal guarda pretoriano, que é um guarda de elite, deve ter cara de mal, sério, e de vez em quando ele é acorrentado a um velho meio maluco que fala de Jesus o tempo todo. Imagina, audiência cativa, literalmente, né? Quem é que estava preso a quem naquela hora? Né? Era ele que vigiava Paulo ou Paulo que falava, opa, chegou mais um. Deixa eu conversar contigo, como é que está a sua vida? Por quê? Porque olha só, ele fala, olha, a minha prisão tem servido para o progresso do Evangelho. E ele diz no 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Passava aquele rodízio, aquele revezamento, e todos eles sabiam, esse cara está preso por causa de Cristo. Ele fala a toda a guarda do palácio e a toda a cidade, a todos os demais.
causa de Cristo, estou preso por causa de Cristo. Eu acho interessante, porque eu não sei se teria outra maneira de Paulo evangelizar em Roma e tão rapidamente alcançar esse grupo tão influente, a não ser preso e acorrentado no caso. Tenho certeza que ele não queria estar acorrentado. Mas tem coisas que Deus põe na nossa vida que são estratégias únicas, que ele são aflições que o corpo precisa passar, e de repente ele chama você e fala: olha, eu vou te dar uma coisa, é difícil, mas o meu corpo tem que passar por algumas dores para crescer. Eu vou pedir que você aceite essa dor, que você cumpra isso aqui. Eu comentei hoje de manhã que o nosso pastor Samuel tem lutado, ele e a Sofia têm lutado no último ano com a doença da filhinha, de 3 anos, agora quase 4. E ele já me falou: Daniel, todo mundo na ala de oncologia já ouviu falar de Jesus, porque eu estou lá. Ele teve que passar recentemente 1 mês internado, mas a menina teve que passar internada, ela não pode ficar sozinha, e eles têm uma filha que é bebê, então a mãe teve que ainda mama na mãe, então a mãe teve que ficar com a bebê, e ele 1 mês na área oncológica, totalmente isolado. Ele falou: a gente saiu pelo corredor quando a Elisa estava bem, e a gente ia contando para eles de Jesus. Eles evangelizaram aquela área inteira, que não é um lugar onde nós podemos entrar, não sei que você seja especialista, médico ou alguma coisa assim, mas naquela situação de extrema fragilidade, porque quem está ali não está ali porque está feliz, né? É uma situação difícil, e a Elisa falando de Jesus, 3 ou 4 anos ao missionário falando de Jesus. Que doideira, né? Que loucura. Ou seja, o sofrimento contribui para o Evangelho. Não só isso, verso 14 ele diz mais: e os irmãos, em sua maioria, motivados pelo Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A prisão dele, além de tudo, servia para animar outros a pregarem. Depois ele fala que alguns pregavam pelo bem e outros pelo mal. Mas eu quero pegar essa frase e ver que ele diz que ele começa dizendo: gente, fiquem preocupados com a minha cadeia, não com a minha prisão, não, tá? Porque isso está servindo para o crescimento do Evangelho. Porque olha, todos os guardas da guarda romana lá do palácio já ouviram falar. E mais, os cristãos estão mais animados. E eu penso que tem pelo menos 2 razões. Eles estão mais animados porque eles ouvem falar do exemplo de Paulo, e eles estão mais animados ainda porque de repente eles entram numa conversa lá e tem um soldado numa taverna, num restaurante, em algum lugar, e falam: pois é, gente, semana passada estava preso com aquele cara, e ele não é um criminoso não, ele está preso por causa de Cristo. Eu não sei se eu entendi ainda quem que é Cristo. Aí o cara que está vendendo alguma coisa para ele é cristão, fala: não entendeu? Deixa eu te explicar. Eu sei quem que é Cristo. Percebe como isso começa a criar oportunidades e abrir portas? Essa perspectiva, eu acho que é uma enorme oportunidade que Deus abre. Irmãos, eu acredito que o sofrimento que nos é dado, além de me aproximar de Deus, né? O Eliseu nos falou que quando a carne é mortificada, o Espírito tem chance de... Quando tem menos Daniel, cabe mais Jesus, vamos colocar assim. Além disso, tem algumas coisas que Jesus precisa porque ele quer, porque ele decidiu, não porque ele tem necessidade. Mas Jesus falou: eu vou estabelecer minha igreja, e é assim que eu vou estabelecer minha igreja. Então, Daniel, tu vai ter esse problema. Samuel, tua filhinha vai ter câncer no rim, aos 3 anos de idade. E talvez você tenha que passar por alguma dor tremenda. Talvez você perca alguém para que outros ouçam de Cristo. Você fala: mas eu não concordei com isso. É possível que não, mas esse é o nosso chamado. E se não tiver Miltons e Curtis, os Yanomami, pelo menos a tribo Maitá, não teriam ouvido Jesus. Eu sei que Cristo é soberano e que ele daria um jeito, mas eu quero participar do que ele está fazendo. Me acompanhe um pouquinho mais. Hoje de manhã nós falamos sobre esperança. Paulo vai, eu vou ter que pular um pouco, porque tem muita coisa preciosa aqui. Eu quero pegar aquilo que para mim é mais precioso.
No verso 19 e 20, nós lemos assim, finalzinho do 18 e entrando no 19. De fato, eu continuarei a alegrar, olha ele se alegrando de novo, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Verso 20. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado, ao contrário, com toda determinação, sempre, agora, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo manifesta claramente que ele tem esperança que vai superar esse problema. Ele acredita que vai superar. Agora, repara bem, não porque ele acha que o sistema jurídico romano era muito justo. O imperador na época era Nero. Nero era louco, cruel, imoral, profundamente corrupto. Nero mandou matar o seu irmão britânico, porque esse cara pode ser que um dia pense que ele quer ser imperador. Dizem que Nero mandou matar ele matou a sua própria esposa grávida, porque é possível que esse filho não seja meu. Então ele mandou matar, ele matou. Nero é aquele que iniciou aquela perseguição final entre os romanos, porque eles haviam queimado Roma, enquanto quase certamente foi Nero quem mandou queimar Roma. Então esse é o sistema jurídico debaixo do qual Paulo está. Então quando ele fala, eu sei que não serei envergonhado, ele não está dizendo, porque eu sei que os juízes são justos. Não é isso. Ele sabe que os juízes não eram justos. Mas a esperança dele não está no resultado, mas na soberania de Deus. Tanto que ele fala no verso 20, repara só comigo, aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Você fala, ele vai ser libertado? Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nós falamos hoje de manhã de Salmo 23. Ainda que eu ande por vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não porque o vale não será de sombra de morte, mas porque tu estás comigo. Então, puxa vida, Paulo está entendendo que ele tem que cumprir algumas das aflições de Cristo, para que o nome de Cristo seja proclamado, para que a igreja seja fortalecida, para que a igreja cresça. E, gente, eu não tenho nenhuma ilusão quanto às nossas igrejas. Eu sei que igrejas podem ser muito cruéis, igrejas podem ser injustas, igrejas podem ser preconceituosas, igrejas podem... O que há de roubagem que acontece em igreja, eu acho que eu tenho uma lista maior que a sua. Só porque eu conheço mais igrejas, só por isso. Então, quando Paulo está dizendo isso, não acho que naquela época era muito melhor, tá? Paulo está dizendo, a igreja de Cristo que passa pelas várias denominações, pelos vários locais, a igreja que é muito maior que qualquer uma denominação, que qualquer um local. Essa é a igreja que ele está construindo, pela vida ou pela morte. E aí no verso 21, ele fala aquela frase que todos nós já ouvimos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero olhar um pouquinho essas duas frases, porque para mim elas são muito importantes. A primeira delas, para mim o viver é Cristo. E às vezes a gente tem a impressão de estar dizendo, bom, viver é Cristo assim, viver eu vou sofrer, o viver vai ser difícil, carregar minha cruz. Talvez, mas eu lembrei de outra frase que ele escreveu, alguns anos antes, talvez 10 anos antes até, em Gálatas 2:20, onde ele diz quase a mesma coisa, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, Cristo vive em mim. Então, para ele viver é Cristo, para ele continuar manifestando, viver é continuar manifestando a Cristo, no meio da sua dor. E ele vive pela fé, no sentido que ele vive Cristo. Eu acho que, de novo, é isso que aquele meu discipulador falava, Daniel, menos de você e mais de Jesus.
mim viver é viver Cristo. Por quê? Porque Cristo está enchendo a minha vida. E aí eu lembro de mais uma passagem, essa não é de Paulo, é do apóstolo João 15. João 15 é a passagem que nós conhecemos, que fala que Jesus é a videira verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, assim continua. Chega no verso 5, a gente lê assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Presta atenção agora. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A primeira expressão é o permanecer em Cristo e Cristo permanecer em mim. Então, para mim viver é Cristo, não é só eu vou sofrer. Não. Eu vou ficar aqui para demonstrar Cristo. E a expressão permanecer em mim e eu permanecer em Cristo é fazer tenda, é acampar. Então Jesus vem e acampa aqui na minha vida e eu permaneço nele. Eu tenho comunhão com ele, eu falo com ele, eu ouço a ele, eu participo. Talvez vários de vocês conheçam aquele livro, Em Meus Passos que Faria Jesus. Tem umas coisas complicadas naquele livro, mas de forma geral, a ideia é muito boa. Imagina o que aconteceria se você parasse e perguntasse: o que é que Jesus faria na minha vida agora? Como é que ele se comporta? Porque esse é o nosso chamado. Por que nós não fomos para o céu ainda? Não é para ficar melhor, não é para pagar pecados, esses são pagos, porque ele tem um propósito, ele quer que a gente fique. Se fosse para nós aprendermos a sermos cristãos melhores, nós estamos roubados, né, gente? Nós vamos aprender a ser perfeitamente cristão lá, livre da presença do pecado. Aqui ele nos chama porque ele falou: eu tenho um plano para a minha igreja. Meu plano se chama Daniel, se chama Cláudia, se chama Eliseu, se chama tantos outros nomes. Esse é meu plano. Eu falo: mas minha vida, eu não sei se eu mostro tanto Jesus na minha vida. É verdade, eu não sei, mas imagina. Eu sei que na minha vida tem partes da minha vida que refletem a Jesus, tem partes que não refletem. Aí quando eu ponho a Ana Paula, minha esposa, do lado, ela traz algumas partes que eu não reflito a Jesus, mas ela reflete. Eu já aumentou um pouquinho mais a imagem. A gente põe o Eliseu junto, já dá para ver melhor. Aí nós começamos a colocar mais um, mais outro. A pessoa olha e fala: Jesus, só que não é nenhum de nós, são pedaços dele que estão sendo manifestados na vida de cada um de nós. Gente, isso é tão importante, porque eu sei que a tentação de você ser um cristão escondido é muito grande. E como eu disse, eu sei das falhas das igrejas, não sei das falhas da tua igreja, graças a Deus eu não preciso saber, tá? Mas eu sei que às vezes você fala: mas tem que continuar nessa igreja, é complicado, tem tanto cristão meia boca ali, tem tanto cristão. Por isso você pode ficar à vontade, mais um, fica ali. Tu também não é perfeito, mas na somatória a gente vai manifestando aspectos de Jesus. Mas se você fica sozinho, quem olha vai ver um aspectozinho só, e até vão falar: puxa, que pessoa bacana essa, né? Deve ter sido bem educada. Não, é Jesus, mas ele não sabe, porque talvez uma coisa só. Continuando aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não, ele travou aqui. Entrou no WhatsApp. Agora ficou bom. Não, está aqui ainda. Eu faço isso só para o Eliseu acordar. Deu problema aqui, ele levanta e aí acorda. Não, estava dormindo, mas a promessa que nós temos, que Jesus faz e João registra, é essa: se você permanecer em mim e eu em ti, você vai dar muito fruto. Muito fruto é isso. Eu manifesto alguns frutos, eu quero manifestar mais frutos. Mas se a gente começa a juntar mais gente, a gente manifesta mais frutos juntos.
Eu gosto muito da última frase que diz: pois sem mim nada podereis fazer. Na verdade, queridos, vamos voltar lá para Filipenses. Nós somos estrangeiros, nós estamos aqui só de passagem. E graças a Deus, tá? Porque está ficando difícil. Nós estamos cansando de ficar por aqui. Olha só o que Paulo escreve a partir do verso 27. Não importa o que aconteça, porque ele está dizendo: eu não sei se eu vou ser libertado ou se eu vou morrer. Mas não importa, seja pela minha vida, seja pela minha morte, Cristo vai ser glorificado. Aí chega no 27 e ele fala: não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Essa questão da cidadania, muita gente acha que exerçam sua cidadania pode querer dizer exerçam sua cidadania brasileira de um modo digno de Cristo. Eu acho que até é uma aplicação aí, mas não acho que é o sentido do texto, tá? Tanto porque, se você olhar um pouquinho para frente, quando chegamos em Filipenses 3:20, isso, Filipenses 3:20, a gente lê assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Então, para mim, ele está falando da cidadania cristã, ou seja, exerçam a sua cidadania que é de uma maneira que é digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ver vocês ou apenas ouça, fique eu sabendo que vocês, e agora ele vai dar 3 marcas do que é uma maneira digna do Evangelho no meio da pressão que nós vivemos. Ele não está pedindo para nós sairmos, ele não está pedindo para a gente se esconder no topo da montanha, ele não está pedindo para a gente. Ele está falando: olha, no meio dessa confusão, eu quero que você demonstre a sua cidadania. Que as pessoas percebam o seu sotaque diferente, o seu modo de vestir diferente, seu comportamento estranho. É isso mesmo, é para ser estranho. Não é só esquisito, é com cheiro de Jesus. A gente não é chamado para ser estranho. Nós somos chamados para termos cheiro de Jesus. Ele vai dar 3 marcas que ele coloca como principais aqui. Eu quero olhar essas para a gente poder já se encaminhando para encerrar. A primeira dela que ele diz é: quer eu vá e as veja, ou que apenas ouça a seu respeito, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, firmes na fé. Firmes na fé. Cada vez mais nós temos sido desafiados quanto à nossa fé. Existe toda uma tendência de uma teologia, vamos chamar de progressista. Antigamente era liberal, depois virou neoliberal, agora é progressista. Tá? Não estou muito preocupado com o nome. Mas são pessoas que vão relativizando a fé. Então nós temos ouvido pessoas que falam: não, a Bíblia não é bem assim. Ela diz isso, mas não é bem isso que ela quer dizer. Acho que é aquilo ali. E cada vez mais nós temos ouvido pastores que são sábios, conhecem, talvez sábios não seja a melhor expressão, eles conhecem muito, são pessoas muito inteligentes, e saem falando besteira. Nós tivemos esses dias um casal muito amigo nosso, minha esposa e meus, e eles estão com uma menina que tem lutado com o lesbianismo. Por várias razões. Meu filho tem lutado com o homossexualismo, então Deus me concedeu assim a capacidade de identificar isso à distância. Então a gente olhou a menina ali na igreja, aí começamos a nos aproximar do casal, mas é uma situação delicada, não vou chegar e falar: você luta com o lesbianismo? É uma coisa delicada. Mas aí a mãe chegou para mim e falou: eu vi um vídeo que falou muito no meu coração, você me ajuda a avaliar? Eu ajudo, me manda aí, né? No vídeo, gente, o pastor fala abertamente: a Bíblia não é contra a homossexualidade, isso é preconceito nosso. Na verdade, não é nada disso que ele ensina. Ela diz que a Bíblia é a favor do amor, e todo o amor é de Deus. Então, o amor entre 2 homens ou entre 2 mulheres também é de Deus. Eu assisti até o final, foram 45 minutos, tomei vários bolas de olina no meio, para dar aquela. Lava uma castura nos pombos assim. E ele vai e olha as passagens bíblicas e fala: isso aqui é do Antigo Testamento, por que a gente está preocupado com isso?
Não é Bíblia? Não, essa aqui se refere a um costume da época, ele faz uma ginástica e diz não vale. E essa aqui, não, essa aqui também não vale. Essa aqui também. 45 minutos de besteira. Desterro, acho que essa é uma boa expressão. Eu queria que fosse a única coisa que eu já li a esse respeito. Eu já li mais 2 ou 3 livros a esse respeito. Tem um seminário bastante liberal, que tem um professor que é declaradamente homossexual. E a sua tese foi talar rosa. Talar é aquele pano, né, tipo cachecol que o pessoal usa. E ele defende abertamente também que isso aí é preconceito. Gente, a Bíblia é antiquada, é o que eles estão dizendo. Estarmos firmes na fé significa enfrentarmos o que vem de fora e muitas vezes o que vem de dentro. E deixa eu dizer mais uma coisa. Faz algum tempo, um grupo de jovens da minha igreja veio falar comigo, todos eles universitários, fazendo pós-graduação, gente inteligentíssima, né? E aí ele falou: Daniel, nós estamos pensando em abandonar a fé. Eu olhou desse tamanho assim e falei: é mesmo? Tá, deixa eu ouvir como é que é. Mas a gente. Você pode estudar a Bíblia com a gente? Porque a gente não quer abandonar a fé. E já. Senta aí, pega a Bíblia agora, meu, vamos começar. Traz as perguntas aí. E minha esposa brinca muito comigo, ela fala: não, eu adoro encrenca. Não é que eu gosto, mas se ele tem pergunta, a gente vai olhar, né? E aí os caras fazem umas perguntas assim. Eu falo: olha, vamos olhar o que a Bíblia diz, vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a Bíblia. Um deles falou: Daniel, mas tudo que a gente fala, tu volta para a Bíblia? Eu falei: é exatamente isso. Porque tem coisa da Bíblia que eu não entendo. Bem sincero, estudo a Bíblia há 50 anos, tem coisa que eu não entendo. Vou confessar para vocês aqui, tem coisa que eu nem gosto. Mas eu sei uma coisa: a Bíblia está certa ou estou errada. Se eu não entendo, é porque minha cabecinha não cabe. Se eu não gosto, é o Daniel que precisa ser esvaziado. Se eu não tenho resposta, é porque eu não tenho resposta. A Bíblia tem. Então, eu não submeto a Bíblia ao meu julgamento. Eu me submeto ao julgamento da Bíblia. E de novo, tem passagens que eu falo: Senhor Jesus, eu não sei fazer isso aqui não. Muitos anos atrás, eu li a biografia. Não, eu li a biografia mais recentemente, mas muitos anos atrás, Billy Graham passou por uma crise tremenda, porque um dos seus melhores amigos estava abandonando a fé. E ele registrou naquele livro dele, uma noite que ele estava num acampamento, se preparando para uma grande campanha, que foi a campanha de Los Angeles, que virou o ministério dele, meio que lançou o ministério dele a nível mundial. E ele estava andando lá, meio assim, esse amigo dele aqui buzinando na orelha: não, porque a Bíblia está ultrapassada, tem erros, criacionismo, evolucionismo, e não, porque aqui não é isso. E ele assim, e ele registra: naquela noite eu saí chorando pelo acampamento, pelo campo, assim. Aí chegou um momento que eu me ajoelhei, ele estava com a Bíblia dele, estava escuro, não dava para ver nada, ele colocou a Bíblia em cima de um topo assim, se ajoelhou e falou: Senhor Jesus, eu não tenho resposta para tudo isso que esse meu amigo está falando. Tem coisas que ele fala que eu digo assim: não sei responder isso aí. Tem coisas aqui na Bíblia que parece que não está dizendo o que devia dizer, eu diz o... Mas naquele momento ele falou: mas eu vou aceitar que essa é a tua palavra pela fé. É isso que eu vou fazer. Eu não tenho consciência nem inteligência para julgar a Bíblia, então eu vou proclamar isso aqui como a tua palavra. E ele disse que na hora que ele levantou, gente, eu deixei ali no chão quilos e quilos de peso, porque eu havia reconhecido quem era o Senhor. Eu estou aqui para proclamar a palavra do Senhor. Eu não sou o Senhor da palavra, não sou eu que tenho que dar a palavra. Eu tenho que pegar a palavra com o meu melhor entendimento e expressá-la ao mundo. Se as pessoas não gostarem e acharem que tem erro, que pena, hein? O que eu posso fazer? Então nós somos chamados, uma marca de viver digno do Evangelho é firmeza na fé. Firmeza na fé não é se recusar a ouvir perguntas. Com esse grupo de jovens eu tenho me encontrado desde o ano passado, vou começar de novo agora. E tem umas perguntas que eles trazem lá que são de... Estou contando cabelo branco, sabe? Dá umas branqueadas no cabelo assim.
Mas eu não tenho que ter resposta, eu tenho que levá-lo de volta para a Bíblia. Isso aqui assim, olha, algumas perguntas foram bobinhas, tá? Bobinhas assim, você com um pouco de conhecimento responde. Outras eu ainda estou lutando com elas. Mas nós somos chamados a estarmos firmes na fé, no meio de perguntas constrangedoras, no meio de pessoas queridas nossas que estão abandonando a fé. Tem uma jovem nesse grupo também, que também luta com o lesbianismo, e a última conversa que eu tive com ela não é conversa de cristão. Eu pessoalmente não acredito que se perde a salvação, mas talvez a nunca tenha sido salva, nunca entendeu. O papo dela não é de cristão. Então acho que ela está em outro momento. Mas nós precisamos, e aqui, fazer um apelo, já que a maioria de nós aqui é jovem há mais tempo. Né? Alguns são jovens há menos tempo, mas eu sou jovem há mais tempo. O nosso papel, a gente não pode ficar tão escandalizado, tá, gente? Com as dúvidas, com as perguntas, com a loucurada do povo. A gente não tem que concordar, por favor, é isso que eu estou dizendo. Mas se a gente começa a ficar assim, nossa, eles param de perguntar para a gente. E param de perguntar para a gente e vão perguntar lá fora. E lá fora está assim de gente querendo responder, tá? Então, eu me senti honrado que um grupo de jovens desse veio me fazer pergunta. Mas no começo eu falei assim, gente, deixa eu, estou disposto, vamos lá, agora mesmo. Eu tenho 65 anos, eu sou teologicamente conservador, ideologicamente muito mais à direita que vocês. Vocês querem conversar comigo? Tem certeza? Não, nós queremos porque você responde. Olha, vou orar para que Deus conceda graça, porque não é assim. Mas eu acho que nós temos que estar mais abertos. Ser firme na fé não quer dizer tapar os ouvidos, tá? Quer dizer ouvir, conversar e em alguns momentos falar, cara, não faço a menor ideia. Mas eu sei que a Bíblia está certa. Não sei a resposta não, mas tem resposta isso aí. Vamos descobrir. Porque eu acho que algumas vezes a gente fica escandalizado, levanta as mãos assim, e eles falam, não adianta, vou perguntar em outro lugar. Como eu disse, está assim de gente querendo responder. E a gente perde cada vez. Paulo continua dizendo, primeiro, que vocês estão firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, lutando juntos. Nessa minha luta para ajudar esses jovens, eu descobri um site que, por heresia, são as 6 razões para você abandonar a fé cristã. Tem. Não, olha, está em inglês, mas tem, e é isso aí mesmo. E como acontece com essas vezes quando você pesquisa no Google, né? Aí começou a aparecer vídeo de gente que tinha deixado de ser cristão. Eu falei, ô Senhor Jesus, calma, deixa eu procurar aqui. Uma das razões que as pessoas usam para abandonar a fé é a briga entre nós como cristãos. A pessoa diz, os pastores não concordam em nada. Jesus ressuscitou, e tem gente dizendo que não ressuscitou. Mulher pode ser pastora, mulher não pode ser pastora. Vai falar em línguas, não vai falar em línguas. Vai ter isso, não vai ter aquilo. Vocês não concordam com nada, por que eu tenho que concordar com vocês? E tudo bem, gente, eu acho que tem distinções, amém pelas distinções, Deus usa, eu acredito que Deus usa isso, as coisas diferentes entre nós, mas Efésios, a passagem aqui 4, 3 a 6, diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Irmãos, uma das coisas bonitas que eu vejo aqui na Coinonia é exatamente isso. Nós temos irmãos de várias congregações, amém por isso. Se nós começássemos a puxar as nossas espadas teológicas aqui, ia dar muita briga, desculpa a expressão besta. Eu não acho besta que as igrejas tenham posição, tá? Eu acho que as igrejas têm que ter posição. E pastores e líderes têm que falar, gente, olha, nós entendemos assim, o outro entende assado. A gente não tem que concordar nisso, a gente tem que concordar
um só batismo, um só Senhor, um só Deus, um só Espírito. E nós estamos juntos lutando pela fé evangélica. Que Deus nos faça fortalecer nesse sentido. Diga. Mas muito mais em comum. Muito mais. Gente, realmente, a maioria das divergências, desculpa a expressão, tem frescura. Não estou falando que elas não são importantes, tá? Dentro do quadro todo. Agora, usar isso como base para todo o degladiar que nós temos. Eu tive uma experiência, eu terminei meu doutorado há alguns anos atrás, mas eu ia para os Estados Unidos algumas vezes para fazer a primeira aula que eu tive, o primeiro curso que eu tive, eu cheguei cedo, né? Porque eu sou Caxias, eu cheguei cedo na sala de aula. Fui um dos primeiros alunos a chegar, sentei lá, tinha uma mesa assim, nós éramos 20 alunos, sentei. E lembra, gente, eu sou batista, tá? Batistão, tá? Eu estou lá todo parceiro. Aí senta do meu lado uma senhora, e eu fui cumprimentá-la, e ela, eu sou a apóstola tal. E é aquela apóstola de uma igreja carismática do fogo graúdo, do poder. Eu falei, obrigado, Senhor Jesus, vai ser muito bom essa semana, vamos lá. Que bênção, que gostoso a gente poder compartilhar os 99,9% que nós temos em comum. E o tema era formação de líderes, e ela falou, mas como é que a gente faz assim? Pois é, olha isso, a gente abria a Bíblia. Curiosamente, eu tive mais problema com outro batista que estava lá, que não acreditava na Bíblia, do que com a minha. Mas tudo bem, vamos voltar para cá. Não é esse o nosso ponto. A terceira característica que a gente vê aqui, um pouquinho já para Efésios, deixa eu voltar lá para Filipenses. Ele continua falando, ele falou, firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, verso 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Porque para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. O fato é que nós vamos enfrentar atrito, nós vamos enfrentar opiniões contrárias. E com o tempo você começa a não manifestar a sua opinião, porque ninguém gosta de comprar a Bíblia. Quer dizer, acho que não, na maioria de nós gosta. Então você assim, o cara vem e começa a falar umas besteiras, você fala, vou ficar quieto. Aí chega uma hora que você fala, não, vou ficar quieto. Eu vou falar pelo menos o meu ponto de vista. E saiba que isso está cada vez mais difícil. Eu dei um curso sobre sexualidade cristã faz um ano atrás, e eu falei com os presbíteros da minha igreja assim, eu vou dar o curso, sexualidade, vou falar de todos os temas, e se eu for preso, vocês vão me visitar, tá bom? Porque você vai ter que entrar em outros assuntos. Hoje ainda não tem gente sendo presa. Cancelada sim, mas não tem tanta importância. Não pode ser cancelada, né? Mas olha só como é que termina essa passagem, que eu acho tão preciosa. Verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Gente, sofrimento, privilégio, ministério, para Paulo é tudo um pacote só. Não dá para abrir o pacote e falar, eu quero isso, isso aqui eu não quero. Isso aqui, Paulo fala, cara, você tem o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, que legal! E eu preciso processar isso no meu coraçãozinho, tá? Porque, apesar de saber tudo isso, eu preferia não sofrer. Mas eu entendo a obra de Cristo na minha vida e me alegro e entendo que é um privilégio, entende por privilégio, né, passar por várias provações. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que é o meu, isso é uma palavra profética também, porque os cristãos em Filipos que receberam essa carta da alegria, alguns anos depois, de 5 a 10 anos depois dessa carta, começa uma perseguição terrível, e em Filipos eles são queimados em praça pública, jogados às feras, mortos, usados para todo tipo de esporte. Não sei o que é que Deus tem reservado para nós. Não antevejo a
curto prazo, pelo menos, esse tipo de perseguição sobre nós. Outros tipos, sim. Essa não. Mas eu oro para que a gente tenha tal paixão e tal paixão por Jesus, que eu topo enfrentar. Vamos lá, Jesus, estamos juntos nessa. Né? Se o muçulmano pode se explodir, se o marxista pode sofrer a vida inteira, se o budista pode se queimar, e eles acham que fazem isso para ganhar ponto. Eu já ganhei, eu já estou lá no céu, gente, eu já tenho uma nova vida. Só estou aqui no tempo extra que me foi dado para ir embora. Minha oração, que a nossa paixão por Jesus seja tão forte, que os sofrimentos que Ele tem reservado para nós, de novo, sei que alguns são muito terríveis, em média não são tão terríveis. E Paulo, nós lemos hoje de manhã, né? Porque os breves e momentâneos sofrimentos que nós passamos não se comparam com o que está reservado para nós. Deus nos faça vivermos como cidadãos do céu, no meio dessa luta toda. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque é evidente a Tua graça sobre nós, a Tua bondade, o Teu amor. Obrigado porque, motivados pelas palavras que o Teu Espírito colocou ali na mente, nas mãos de Paulo, nós começamos a entender mais e mais que é nos dado o privilégio, não só de crer em Ti, somos gratos por isso, mas também de cumprir o que resta das aflições de Cristo em favor do Seu corpo. Eu quero uma vez mais colocar minha vida em Tuas mãos, Pai, e dizer que, com temor e tremor, eu quero reafirmar a liberdade e a Tua soberania, e dizer que Tu podes tocar minha vida como Tu quiseres. Digo isso realmente com temor e tremor, mas confiado na graça que o Senhor vai me conceder e vir junto com toda a aprovação, para que eu possa preencher no meu corpo e na minha vida o que resta das aflições de Cristo. Eu peço isso para mim e peço isso para cada um dos meus queridos aqui, para que o doce aroma de Cristo possa permear o lugar por onde nós andamos, que aqueles que nos acusam de fanáticos, de tolos, sei lá mais o que, sejam confrontados pela alegria, pela leveza, pelo modo como nós encaramos essas provações todas. Que o Teu nome seja glorificado pelo nosso viver, especialmente o modo como nós enfrentamos esses desafios. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória. É o que eu peço, o que eu agradeço, em nome de Jesus.